A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Deuteronômio e hoje nós vamos meditar no capítulo 5. Os versículos será o primeiro, o segundo e o terceiro, que nos diz: Chamou, pois, Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. E o Senhor, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco, sim, com todos nós que estamos aqui vivos. Deus seja louvado. Queridos, nós lemos neste capítulo 5 de Deuteronômio a repetição dos 10 mandamentos que Moisés recebeu da parte do Senhor em Êxodo, no capítulo 20, dos versículos 3 ao versículo 17. E esse trecho da lei, ele é transcrito aqui para lembrar aquela nova geração que Deus havia deixado aquela instrução para que eles pudessem segui-la. E o que eu acho interessante, que quando Moisés ele começa o capítulo 5, o Senhor vai dizer a Israel que ouça e que também aprenda os mandamentos para que os possa cumprir. Ora, nós sabemos que nós precisamos ter o conhecimento do Senhor para que assim nós saibamos agradá-lo. Logo, é indispensável que tenhamos interesse em conhecer o Senhor. É indispensável que tenhamos interesse por buscar todos os dias a Escritura Sagrada e assim irmos recebendo as revelações do Senhor. Você sabia que a cada dia que você lê as Escrituras repetidamente, você vai tendo, pelo Espírito de Deus, a sua mente aberta para as Escrituras? Não se conforme em ler as Escrituras somente na igreja, somente nas reuniões, mas busque ter um hábito diário de ler as Sagradas Escrituras. Olha, você que está nos acompanhando, responda aí, quantas vezes você já leu a Bíblia Sagrada inteira? Independente de ter sido de forma direta ou pegando trechos ou livros aleatórios, você tem consciência de que já tenha lido toda a Escritura? Ou você ainda é daqueles que está apenas com aquelas partes que se considera as principais, as promessas ou aquelas que mais lhe agradam? Você conhece toda a Escritura? Deixa aí nos comentários aí um lembrete só para eu ter uma ideia de como é que é o seu comportamento em relação à Bíblia. Seja sincero, isso vai lhe incentivar a buscar o conhecimento do Senhor, porque o conhecimento do Senhor vai fazer com que nós aprendamos a servi-lo como é agradável. Aleluia! Agora, vamos voltar para o texto? A Bíblia nos diz que o Senhor chama Moisés e diz: Olha, diz para Israel que ouça os estatutos e os preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é o versículo 2 e o versículo 3. Por quê? O versículo 2 e o versículo 3 nos diz: o Senhor nosso Deus fez um pacto conosco.
eu tenho certeza que você já ouviu aquela canção que diz: Deus de promessas, Deus de aliança. Sim, o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. E pacto aqui é o mesmo que aliança. Moisés está dizendo assim: olha, Deus, o nosso Deus, fez uma aliança conosco. E ele vai então explicar para o povo de Israel que, no versículo 3, esta aliança que o Senhor fez não foi com os seus pais, porque os seus pais já haviam morrido no deserto. Os seus pais já não estavam mais entre eles. Ele está dizendo assim: olha, a promessa de Deus, ela é conosco. Conosco quem? Com nós que estamos vivos. Ei, a promessa de Deus é com você. Aleluia! Mas e os meus pais? Os seus pais foram participantes da promessa. Se eles, viveram uma vida que fora agradável diante do Senhor, eles estão descansando com o Senhor, mas agora a promessa é contigo. A promessa de Deus é com você. Aleluia! A promessa de Deus é conosco. Por quê? Nós é que estamos vivos, é que desfrutamos a promessa de Deus. Aqueles que estavam diante de Moisés haviam visto que os seus pais não puderam viver a promessa de Deus. Por quê? Porque não creram. Então, para nós vivermos as promessas de Deus, para nós vivermos na aliança do Senhor, nós precisamos nos submeter aos seus estatutos. Não sei se você já tem percebido, mas nós temos falado nesses últimos livros da Bíblia que o Senhor está sempre condicionando a nossa situação em sua aliança de acordo com a compreensão e a maneira como nós nos reportamos, vivemos diante da sua palavra, Logo, nós vamos perceber que viver a promessa de Deus, viver a aliança do Senhor, é viver conforme a sua vontade. E a Bíblia Sagrada, ela foi escrita como sendo o manual de Deus para as nossas vidas. Ou seja, o Senhor, Ele nos criou, Ele desejou na sua criação que nós tivéssemos comunhão com Ele, e para que Ele pudesse se revelar, Ele então deixou as Sagradas Escrituras. É uma revelação direta, porque nós temos também as revelações indiretas, que está na natureza, nas obras da criação do Senhor, conforme diz o Salmo 19. Mas aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela é o estatuto, são os preceitos que o Senhor tem deixado para que nós o conheçamos e saibamos como viver de modo agradável diante dele. Por isso o Senhor diz, Moisés, usado pelo Senhor, diz: olha, o nosso Deus fez um pacto conosco. O pacto, a aliança do Senhor, ela é com você. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! A aliança de Deus, ela é com você. Aí eu lhe pergunto, você faz parte da aliança? Você está vivendo a aliança de Deus para a sua vida? Isso você precisa fazer. E para que você saiba como é que vive a aliança de Deus, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Que em o nome do Senhor Jesus você tenha conhecimento da importância e da necessidade de viver debaixo da aliança do Senhor. Só para você ter uma ideia, Davi, quando foi derrotar Golias, o gigante, ele disse assim: olha, você vem a mim com espada e você vem a mim, com instrumentos de guerra, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Antes dele dizer isso, ele falou assim: olha, você é um incircunciso, você é um sem aliança.
mas eu vou em ti, em nome da aliança que o Senhor tem comigo. Aleluia! A aliança de Deus faz a diferença. Glória ao nome do Senhor. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.